A gente vive num mundo que vamos combinar, obcecado por dados, por lógica pura, né? E aí, no meio disso tudo, a imaginação ela acaba parecendo, sei lá, um luxo, ou pior, uma distração. Mas e se for o contrário? E se a imaginação for, na verdade, a ferramenta mais poderosa que nós temos para tomar decisões inteligentes? Pois vamos mergulhar nessa ideia. Pô, parece uma pergunta com resposta óbvia, não é mesmo? A gente pensa logo, para decidir bem, tem que cortar a imaginação, focar só nos fatos, ser totalmente racional. Só que a ciência está mostrando uma história bem diferente. E olha, é uma história absolutamente fascinante. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai questionar essa ideia de que imaginação é inimiga da decisão. Depois, vamos entender o que é o tal do simulador de voo que a gente tem na cabeça. A gente vai ver como as emoções guiam tudo isso, ver a imaginação na prática, entender os limites dela e, no final, o mais importante, como educar a nossa imaginação. Então vamos lá, começando por essa grande questão. Imaginação é inimiga da decisão? O pensamento mais comum é aquele, né? Lógica de um lado, imaginação do outro. Para ser racional tem que ser frio, calculista, quase um robô. A imaginação seria o quê? Um ruído no sistema, uma fantasia que só atrapalha. Mas, gente, essa visão não podia estar mais errada. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A gente entra agora no coração da descoberta científica. A melhor forma de enxergar a imaginação não é como um devaneio, uma viagem. É como um simulador de voo, um simulador super sofisticado que todo mundo tem dentro da cabeça. Olha só que impressionante. Em nível neural, o cérebro mal consegue distinguir uma experiência real de uma imaginada. É sério. Se a gente imaginar com bastante detalhe que está mordendo um limão bem azedo, as mesmas áreas do cérebro vão acender como se a gente estivesse de fato mordendo limão. Para o cérebro, essa simulação não é uma fantasia, é um ensaio geral. E tem um nome técnico para isso, claro. A ciência chama de simulação mental episódica. É basicamente a nossa capacidade de viajar no tempo, mentalmente. A gente consegue viver pequenas versões do futuro para sentir o que aconteceria, sabe? Antes de se comprometer de verdade com uma escolha. É como se a gente estivesse escolhendo entre vários futuros simulados. E essa comparação, ela deixa isso claríssimo. Não é que são áreas parecidas do cérebro que se ativam, são as mesmas. O córtex pré-frontal, que é o nosso centro de planejamento, e o sistema límbico, o centro emocional, eles são ativados do mesmo jeito, seja na realidade ou na imaginação. Ou seja, imaginar não é fugir da realidade. É uma baita ferramenta para processar a realidade. Ok, então a gente já entendeu que a imaginação é o simulador. Mas e as emoções? Onde elas entram? Bom, as emoções são os dados que alimentam esse simulador. Longe de serem inimigas da lógica, as emoções que a gente sente nessas simulações mentais são, na verdade, informações super importantes. E nosso cérebro tem um sistema duplo para isso, que é genial. De um lado tem o alarme. Quando a gente imagina o fracasso, a amígdala é ativada, gerando ansiedade. É aquele famoso sofrer por antecipação, né? Mas isso nada mais é que um alarme biológico dizendo, opa, reavalia isso aí. Do outro lado tem um combustível. Imaginar o sucesso libera dopamina, o neurotransmissor da motivação. É a recompensa química que empurra a gente para frente. Essa ideia toda é muito baseada no trabalho do neurocientista Antônio Damasio. Ele basicamente mostrou que a imaginação de um cenário ativa respostas no corpo, as emoções, que funcionam como alarmes ou incentivos. Elas guiam a decisão racional através de sensações, de sentimentos viscerais. O estudo dele com pacientes que tinham a lógica desconectada da emoção é incrível. As pessoas sabiam todos os prós e contras, mas não conseguiam decidir nem o que comer, porque não sentiam o peso da escolha. Beleza, a teoria é fantástica, né? Mas e na prática? Como isso funciona no mundo real? Bom, acontece que os efeitos disso tudo são bem mensuráveis e, olha, são impressionantes. 30%. Estudos de lugares como Stanford e o MIT descobriram uma coisa incrível. A prática da mentalização vívida, ou seja, usar a imaginação de propósito para simular cenários, pode aumentar a nossa segurança na hora de decidir em ambientes de alta pressão em até 30%. Isso comparando com uma análise só com base em dados. Olhando esse gráfico, fica claro que a imaginação não substitui os dados, de jeito nenhum. Ela potencializa os dados. É a imaginação que permite a gente sentir os números, sabe? Transformar uma informação abstrata em uma consequência que a gente consegue palpar. E isso, claro, dá muito mais confiança na decisão final.
E os benefícios não param por aí não. Por exemplo, imaginar o nosso eu do futuro, lá na frente, ajuda a gente a ser menos impulsivo hoje. Pense em atletas e cirurgiões. O ensaio mental que eles fazem cria memória muscular, sem precisar mover um músculo sequer. E o mais legal, imaginar sistematicamente outras alternativas ajuda a gente a quebrar aqueles padrões de pensamento automáticos, os famosos vieses cognitivos. E tem até uma técnica para isso, chamada pensamento contrafactual. E não é sobre ficar se arrependendo do passado, tá? A ideia é usar o passado como um laboratório, como um simulador. É rodar aquele cenário do e se as coisas tivessem sido diferentes? Quando a gente faz isso focando em ações específicas, a gente está, na verdade, treinando o cérebro para reconhecer padrões e, bom, tomar decisões melhores da próxima vez. Mas, atenção, a nossa imaginação não é um campo totalmente livre sem cercas. Ela é super poderosa sim, mas ela também é moldada por umas forças meio invisíveis, sabe? Forças que acabam limitando o que a gente consegue ou não simular. Vamos dar uma olhada em quais são elas? Afinal, a gente só consegue decidir sobre aquilo que consegue imaginar, certo? E aí entram alguns campos para nos ajudar a entender esses limites. A sociologia, por exemplo, fala do hábitos, que é basicamente a nossa cultura e classe social definindo as regras do que é imaginável. A psicanálise traz o fantasmático, mostrando como desejos inconscientes podem sequestrar a nossa imaginação para a gente se sabotar. E a antropologia nos lembra que a gente vive em mundos imaginados, tipo o que é dinheiro, leis, nações, e as nossas decisões precisam navegar por essas realidades simbólicas. Certo. Então, se a imaginação é essa ferramenta super poderosa, mas ao mesmo tempo ela tem seus limites, qual é a conclusão? A gente deve abandonar ela? Não. A conclusão é que a gente precisa treiná-la. E essa é a grande ideia central de toda essa nossa conversa. Decidir bem não é ignorar a imaginação, mas sim educar a imaginação. O objetivo não é ser menos imaginativo, é ser mais disciplinado no jeito que a gente usa a nossa imaginação. É usar ela para explorar possibilidades, para sentir as consequências, para testar cenários e não só para fugir da realidade. No fim das contas, a questão que fica é essa aqui. Neste exato momento, o nosso simulador mental está rodando a todo vapor. Então, a pergunta não é se a gente está usando a imaginação, é como. Que futuro a gente está simulando agora? E para qual decisão esse ensaio está nos preparando?